Bom dia, irmãos. Hoje é dia 23 de abril do ano da graça de 2020 e é muito bom poder começar esta manhã em contacto convosco. Dei por mim a pensar que só tenho vindo aqui fora nos dias de sol. Isso é uma injustiça, porque nos dias cinzentos em que o sol não brilha, o sol continua lá e o Senhor continua a cuidar de nós. E nos dias cinzentos precisamos de lembrar isso também. Então, hoje, apesar de não estar tão agradável, um pouco mais úmido aqui fora, creio que faz todo o sentido, mesmo nos dias cinzentos, lembrar esse cuidado e essa presença do Senhor constante. Amados, considerando mais um aspecto em relação àquilo que lembrámos no domingo, através do exemplo de José, um dos aspectos que lembramos, para além dos que já mencionámos, a soberania total de Deus na vida de José, o seu cuidado para com os outros, o exercício do perdão como uma disciplina espiritual extraordinária. Há um outro aspecto que mencionámos e que é realmente muito, muito importante, que está ligado com o primeiro, com a soberania de Deus, mas é difícil separar os dois, mas declarar que amamos a Deus sobre todas as coisas, aliás, está ligado também com os outros dois. Este aspecto é difícil de o separar destas marcas, mas declarar que amamos a Deus sobre todas as coisas, declarar e agir em amor para com os outros que estão à nossa volta, ou seja, amar o próximo como a nós mesmos, exercitar o perdão da forma como ele precisa de ser exercitado e como ontem também lembrámos, evidencia uma outra marca que tem que ser muito real e presente e muito prática na nossa vida, que tem a ver com as prioridades. É muito evidente na vida de José que a prioridade dele sempre foi cumprir os propósitos de Deus. Ele podia ter, pelas posições que alcançou em certos momentos, ter decidido ter como prioridade o seu bem-estar, o seu conforto, alguns benefícios pessoais que, obviamente e naturalmente, ele poderia ter recebido e aproveitado, mas sempre foi evidente que, por causa de todas as outras marcas que já falámos, José teve sempre como prioridade obedecer a Deus e viver de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Essa é uma marca que nós vemos muito presente no Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso, ele mencionou isso lá nas Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo muito conhecido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Jesus ensina isto na sequência da exortação, do ensino, a que não andemos ansiosos por coisas que realmente o Senhor cuida, e isto tem tudo a ver com prioridades. Portanto, o Senhor Jesus não está a dizer que nós havemos de ficar parados à espera que Ele providencie estas coisas. O que Ele diz é para nós não andarmos ansiosos. Ou seja, no decorrer da nossa vida, enquanto cumprimos as nossas responsabilidades no que havemos de beber e no que havemos de vestir, não ficando ansiosos, fazemos tudo tendo o Senhor como prioridade, buscando a Ele acima de todas as coisas e em primeiro de todas as coisas. Isto tem uma expressão muito prática no nosso dia-a-dia. Quando decidimos coisas na nossa vida, e nós passamos a nossa vida a decidir coisas, o nosso dia é marcado por decisões. Hoje de manhã, quando nós nos levantamos, nós tomámos uma série de decisões. Tomámos decisão sobre se lavávamos ou não os dentes,
o que é que comíamos ao pequeno almoço, o que é que vestíamos, decidimos o que é que vamos fazer. Estamos a falar de coisas vulgares, mas depois há as outras decisões mais importantes que estão sempre presentes na nossa vida. Qual é o nosso trabalho, o que vamos fazer com o nosso tempo, o que vai ocupar o nosso coração. São decisões, são decisões. E o Senhor Jesus está aqui a ensinar-nos, e nós aprendemos isso com José, de que Deus precisa de estar presente nas nossas prioridades. Ele precisa de definir as nossas prioridades. E quando tomamos estas decisões, precisamos de questionar-nos se aquilo que estamos a decidir é de facto de acordo com os propósitos de Deus. Os irmãos sabem, eu tive uma empresa e uma das coisas que marcou a nossa vida, a minha e do meu irmão, foi de facto ao longo dos anos que fomos tendo a empresa e nos momentos de decisões difíceis, às vezes com investimentos, com outras decisões que tomávamos, nós orávamos. Eu, obviamente, sempre punha aos cuidados do Pai as decisões. Mas, amados, eu tenho que reconhecer que muitas vezes eu não esperei pela resposta. Muitas vezes eu pedi ao Pai que nos orientasse e no momento seguinte estava a telefonar para o banco a decidir a compra de uma máquina ou qualquer outro tipo de decisão. E muitas vezes até fiz isso e depois pedi ao Senhor que abençoasse a minha decisão. Muitas vezes corre mal. Muitas vezes esse caminho traz-nos dificuldades, sofrimentos, e amanhã vamos lembrar que Deus sempre cuida dos nossos caminhos e das nossas vidas, como fez com José, é verdade. Mas as nossas decisões erradas, as nossas prioridades erradas dificultam muito a intervenção de Deus e acima de tudo, trazem-nos muito sofrimento. Quando Deus nos manda para Nínive e nós decidimos apanhar o barco para o outro lado qualquer, torna tudo mais difícil. E por isso, amados, de facto, as prioridades são algo que nós precisamos ter presente como uma marca da nossa vida diária. O Senhor Jesus deixou isso muito claro na sua própria experiência. Ele diversas vezes falou que o que ele viveu, o que ele estava a viver, as suas palavras, os seus ensinos não eram dele, eram do Pai. Ou seja, a prioridade era o Pai. Mas há um momento absolutamente sublime para nós percebermos a prioridade que Jesus viveu. E nós vemos isso lá em Mateus capítulo 26, num momento muito intenso. Um momento muito intenso. Jesus lá no Getsemane. E o versículo 39 é realmente sublime. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, isto é Jesus, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isto é ter Deus como prioridade. Não há problema nenhum em nós pedirmos a Deus e nós mostrarmos a Deus aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Quais eram as nossas prioridades. Mas precisamos estar absolutamente comprometidos e em buscar que aquilo que aconteça, aquilo que nós decidimos fazer e viver, não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. O apóstolo Paulo, eu queria só deixar este apontamento, o apóstolo Paulo, para além de muitas coisas que ele disse sobre isto, sobre a forma como nós tínhamos que mortalizar, anular o nosso eu, Cristo vivo agora, não vivemos mais nós, ele verbalizou isso de muitas formas, mas há uma expressão muito interessante quando Paulo escreve a Timóteo. E ele lá em 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Amados, as prioridades em cumprir os propósitos de Deus na vida de Paulo eram tão intensas que ele chega a esta é difícil de definir, é quase uma santa, perdoem-me a expressão, uma santa arrogância, um santo orgulho, mas que eu tenho a noção que Paulo, quando escreveu isto, fez numa profunda humildade e submissão à vontade de Deus. Mas ele tem esta expressão de se apresentar como modelo. Ora, se ele é um modelo, e a palavra aqui é muito, no original, é muito significativa para mostrar que ele, através dele, Jesus Cristo era manifestado. Ele era a forma, ele assumiu que as prioridades, as decisões da vida dele, a forma como ele vivia todos os dias, eram a forma de que aqueles que viviam perto dele pudessem conhecer esta salvação, este Salvador, este Rei imortal, digno de toda a glória, invisível, mas visível através da vida dele. Era a forma de Paulo mostrar que, de facto, ele estava absolutamente comprometido em ter Deus como prioridade e viver isso todos os dias. É um desafio para nós, amados. É um desafio para nós. Todos os dias tomarmos decisões, as mais vulgares. Mas atenção que nas mais vulgares muitas vezes evidenciamos muito da nossa incapacidade neste assunto, mas das decisões mais vulgares, aquelas que são mais estruturais e mais impactantes na nossa vida, tomarmos todas as decisões, vivermos tendo como prioridade, acima de qualquer outra coisa, aquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida. Mesmo que não sejam esses os nossos e mesmo que muitas vezes esses propósitos nos sejam difíceis, mas como o Senhor Jesus orou, não se faça a nossa vontade, mas a dele, a do Pai, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Que o Senhor nos ajude a entender e a compreender estas verdades e a vivê-las diariamente. Amados, vamos continuar a cuidar-nos em oração, hoje também em celebração e alegria por mais um ano de vida que Deus concede ao nosso Lucas. Na descrição do vídeo eu vou deixar o contacto do Lucas, não deixem de falar com ele e de celebrar com ele hoje mais um ano de vida. Está a crescer o nosso Lucas, como todos os nossos jovens. Vamos também lembrar os nossos jovens, eles estão numa fase bem diferente, é um desafio esta questão da escola, como eles estão a viver, mas é também uma oportunidade e, portanto, vamos entregar todas estas coisas, também os nossos jovens, as nossas crianças, o desafio de, nesta situação, também continuarmos a alimentar com a palavra as nossas crianças, no seio das nossas famílias. Vamos entregar os nossos jovens, as nossas crianças nas mãos do Pai, pedindo que Ele cuide e que Ele derrame sobre cada um a sua bênção e a sua graça. Então, desejando a todos um dia muito, muito abençoado, vivendo sempre nas prioridades certas. Eu deixo aqui mais uma vez um abraço e que o Senhor nos abençoe neste bonito dia, embora ainda cinzento, mas neste bonito dia que o Senhor preparou para nós.